a Renovatec, Renovatec. que são equipamentos de alta tecnologia desenvolvidos com o que há mais de moderno no mundo e que custa a metade do que o mercado cobra, uma entrega de eficiência muito maior no mercado. Modelos completamente disruptivo do que tem no mercado. Então, não é só da boca para fora. A empresa e eu acredita veemente nesse modelo de negócio, de viabilizar para que o injetor tenha acesso ao melhor produto que há no mundo, Sim. com o melhor custo-benefício. Consequentemente, vai ter uma satisfação muito maior do paciente. Aquele paciente que tem um poder aquisitivo maior, ele vai usar mais sessões, vai usar mais produto, e aquele que tem menos, ele vai continuar também, ele também vai ter direito a acesso a isso. Ele vai usar o produto também, vai ficar bonito também como o outro. Então, a Renova ela cumpre um papel muito importante nesse mercado de estética. E é o que eu falei, a democratização da beleza. Democratização da beleza. Você é uma pessoa que pensa essa desse jeito de democratização, porque eu fiquei algumas horas com você antes da gente gravar, e você me contou o que você fez na época da pandemia. Essa é uma história que passa muito pela Nutriex. Basicamente, eu conto muito rápido 3 pontos, 4 pontos muito fortes na pandemia. Ah, Só para explicar para a turma, Nutriex é uma outra empresa isso, que são que CNPJs que diferentes, faz o que especificamente? são modelos completamente diferentes. A Nutriex é uma empresa especializada em produção de protetor solar e repelência. Tá bom. A Nutriex hoje é a maior companhia do país em licenciamento infantil, então nós somos parceiro da Disney, da Universal. Quando você vai numa farmácia, no supermercado, tem um frasquinho de shampoo infantil 3D, a probabilidade de ser um produto da Nutriex é muito grande. Certo. A Nutriex foi a fornecedora de protetor solar e repelência para a Olimpíada do Rio 2016, e outra referência é que nós fornecemos todo o repelente. Foram 2 bilhões de horas de proteção quando foi adquirido naquela época do Zika vírus. A Nutriex efetuou essa produção, essa venda e entregou para o governo, que entregou para todas as grávidas mais de 2 bilhões de horas de proteção. Então, algumas referências da Nutriex. Ela é líder no mercado de EPI, de cremes no país. Ela ganhou no ano passado como a marca Top of Mind, a primeira marca desse segmento. É extremamente conhecido. Das 1.000 maiores empresas hoje no país, provavelmente 700 utilizam um produto da Nutriex. Então a Nutriex ela é forte no tratamento hospitalar também. Nós temos um produto que é líder de mercado para tratamento de ferida, que chama Dermaex. Então ela tem uma fortaleza no mercado hospitalar, no mercado de EPI e no mercado de marcas, que a gente vende para farmácia e supermercado, que são os produtos licenciados. Basicamente, a Nutriex está dentro desse mundo. E no período da pandemia, a Nutriex junto, e Nutriex está falando eu e mais os colaboradores envolvidos no processo, a gente foi a companhia que trouxe o avião Antonov para o país. E naquele período, 2020, abril, bem no comecinho de abril, foi um avião, o maior do mundo de cargas disponível. Uma empresa brasileira encheu um produto mais disputado no mundo naquela época, colocou dentro desse avião e trouxe para o país. E eu brinco muito, foi uma vitória do povo brasileiro, do empreendedorismo brasileiro, porque a gente disputou um europeu, e na época o euro 6 para 1, o dólar 5 para 1, e uma empresa brasileira venceu os americanos, uma empresa brasileira venceu os europeus, e foi a única empresa no mundo que colocou o produto que todos mais precisavam, que era a máscara N95, dentro do avião maior do mundo de carga disponível e trouxe para o Brasil. É uma vitória. É um exemplo e Sim. eu admiro todas as pessoas que trabalharam nesse projeto. Porque foi um projeto encabeçado por mim, mas houve a contribuição de muitas pessoas para que isso desse certo. E o segundo projeto da pandemia que nós fizemos, num período, nós fomos o maior importador de teste rápido também.
Mas o que eu mais admiro mesmo que a Nutriex fez foi, se vocês recordarem, em 2021, houve aquele surto do Covid, onde que as pessoas morreram por falta de medicamento de Uhum. intubação. Naquele período específico, a Nutriex foi a empresa que mais importou medicamento de intubação, Propofol, Rocurônio. Então a Nutriex, de uma maneira direta, contribuiu muito para o país na pandemia. Do outro lado, a Renova também contribuiu. A Renova, em meados de maio, a gente lançou uma campanha, maio de 2020, onde estava tudo parado, ninguém estava movimentando, as clínicas fechadas. A gente lançou um programa que chamava assim, Conte com a Renova. O que era o contexto desse programa? Você imagina um injetor sem faturar, metade de março, o mês de abril inteiro, e aquilo é a sobrevivência dele, é o que garante ele sobreviver. A Nova ela fez uma campanha que era o modelo: tudo que você comprar, você vai ganhar 50% de bonificação. Então, como exemplo, se você comprar R$ 10.000, você vai ganhar R$ 5.000 de bonificação. Uhum. E esses 10.000 você vai poder nos pagar em 10 vezes de R$ 1.000. Nesse mês de maio, a Renova fomentou o mercado de estética no Brasil. E quando você faz uma coisa boa, coisas boas você recebe. Sim. Foi o maior mês de faturamento da história da Renova até então, naquele período. E a gente ainda colheu fruto disso, porque junho foi o maior mês, julho e assim por diante. Todos os meses foram melhor do que o outro em crescimento de faturamento. E o que também nos deixa muito honrado, que nesse período da pandemia, a Renova, junto com a Nutriex, ela doou R$ 30 milhões para a sociedade brasileira, para a Uhum. população, através de dinheiro, comida, produto. Então a gente fez um trabalho social também muito grande, as duas companhias. Então, é uma história onde que duas companhias se uniram, são diferentes, as companhias, modelos de negócio diferentes, clientes diferentes, administração diferente, mas se uniram para fazer o bem. E fizeram muito bem feito. Vocês lembram dessa época aí? Lembra? Quem já estava lá na Renova lá nessa época? Olha lá, tem uma turma que atravessou isso com você. Sim, sim. Uma turma que atravessou isso com você. Vira a câmera aqui para a turma saber. Mostra aqui, Thiago. Levanta a mão quem faz parte do time da Renova, quem é colaborador da empresa. Olha aí. Quem é o colaborador mais antigo aí? Vamos ver se você... Lá atrás, é você? Mais antigo, é você? Ah, tá, o Tony ganhou. Tony. Tony, quantos anos de empresa? Tony, 14? o Roberto, né? 14. 14 anos de empresa. Cadê o Roberto? Roberto tem quantos anos? 13. Que legal. Tem Então, história, tem história, né? muitas. Muita história. Por falar em história, como é que começou a Renova? Por que você montou a Renova? Conta um pouco da tua história. Você como um empresário, depois como um marido, pai de 3 filhas. Conta um pouco da história para a turma aqui do JJ te conhecer um pouco mais. Pergunta: a história a partir do empreendedorismo, o que me levou ao empreendedorismo? Vamos ao que levou? Vamos lá. Para a gente entender o motivo? A gente fala hoje, o mundo é muito mentoria. E a maior mentora e a grande mentora da minha vida foi minha mãe. Uhum. Eu tinha meus 12, 13 anos. Minha mãe, eu ia para a fazenda dela e ela falava assim: meu filho, hoje é época de manga. Vai lá, pega as melhores mangas, põe numa cesta bonita, leva para a cidade para vender. Quando a gente voltar, você vende para os vizinhos. Época de laranja, época de limão e assim por diante. Meu filho, quanto você juntou de dinheiro aí? Ah, mãe, juntei R$ 100. Nasceu um bezerro ali agora e eu vou te vender por R$ 100. Me dá o dinheiro. E era firme. Firme. Sabe? E assim eu fui construindo esse modelo. Com 14, 15 anos, me chamaram para trabalhar de office boy. Mãe, eu posso trabalhar de office boy? Pode, meu filho. Você estuda de manhã e à tarde você trabalha de office boy. Mãe, me chamaram para trabalhar como caixa na loja no shopping. A nossa vizinha aqui, ela precisa de alguém
que ela conheça, que confie, porque vai lidar com dinheiro. E ela me chamou: "Eu posso passar lá? Como que funciona isso? Que hora que você vai trabalhar, meu filho?" Assim: "Não, mãe, assim, pode ir." E aí, outubro, novembro e dezembro, eu trabalhava como caixa numa loja no shopping, e isso foram 3 anos, até os meus 17 anos. Então minha mãe, ela sempre me ensinou a ter responsabilidade, a tratar o dinheiro do outro como se fosse meu, a ter princípios, a ter educação, a ter responsabilidade. E ali eu tenho uma outra pessoa que foi muito forte na minha formação de caráter. E a gente nasce, eu tenho uma família grande, mas em especial esse irmão meu, eu falo muito, a gente tem irmão de sangue. E esse irmão de sangue meu, além de ser de sangue, ele era um irmão de alma. Ele era 8 anos mais velho do que eu, mas um cara muito honesto, muito sério, muito rígido em conceitos, fortes. E ali ele foi muito forte comigo. Ele falou assim: "Olha, você precisa estudar, você precisa ter estudo, Uhum. você precisa se profissionalizar. Agora não é hora mais de você trabalhar, você vai estudar para passar numa faculdade." E eu passei por uma faculdade de administração de empresa, entrei numa companhia para trabalhar com 18 anos, carregando caixa, faturando nota, eh, tudo que eu poderia fazer dentro dessa companhia fiz. Esse irmão meu sempre me orientando, infelizmente, ele é uma história mais uma história de vida linda, um cara que teve com 22 anos, teve leucemia, foi o único que sobreviveu na década de 80 de Uhum. leucemia, do ano dele, 88, quando ele teve leucemia. Depois ele teve um tumor no cérebro, GBM multiforme grau 4, não me falha a memória, e ainda sobreviveu 7 anos. Tinham dado 3 meses, 6 meses de vida para ele, e ele sobreviveu 7 anos, e eu nunca vi o Murilo na minha vida reclamar de nada na vida, nunca reclamou. E esse cara falou assim, sempre me falava: "Você tem que ter educação, você tem que ter estudo." Eu estudei, formei, pós-graduei, tem mais de 40 cursos nas minhas costas. As coisas não são fáceis, as pessoas acham que tudo é fácil, não, Uhum. tem que se preparar. E ali eu trabalhei numa companhia onde que eu aprendi coisas, e com 23 anos eu montei a minha primeira companhia, Uhum. distribuição hospitalar, farma, cresci em 2005, montei em 2005 eu já era um grande distribuidor, um dos maiores do Centro-Oeste, e comecei a distribuir produto de estética, toxina botulínica. E ali num detalhe pequeno, e foi pequeno mesmo, era um produto que custava ali na faixa de 1.200, R$ 1.300, na época uma unidade, um frasco, e eu virei e falei assim: "Vamos colocar uma seringa de 1 ml mais um diluente, e custa R$ 1, porque o injetor, ele não vai ter o trabalho de comprar isso no mercado, e a gente já Sim. vai entregar isso para ele pronto." E num período muito curto, os injetores viraram e falaram assim: "Olha, eu quero comprar daquela empresa que me entrega já a seringa Sim. e o diluente." Então, por causa de R$ 1, a gente vendia um produto de R$ 1.300, e ali nós nos tornamos líder no Brasil em venda desse produto. Em 2008, então daí que eu entrei na estética. Eu tinha um conhecimento grande, distribuição, entrei na estética, via distribuição, e um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: "Léo, existiu um rompimento no mercado mundial, porque naquele período, 2008, a tecnologia de produção de ácido hialurônico não era difundida no mundo, era poucos players no mundo que sabia produzir esse produto. E uma das maiores empresas de produção foi vendida. Uma empresa comprou a marca e a outra empresa comprou o Parque Fabril. E essa empresa que comprou o Parque Fabril, ela é na Áustria. E eu conheço a pessoa lá e eu posso te apresentar. Eu falei: "Você pode ir a semana que vem?" "Posso." "Você vai comigo?" "Vou." "Eu não sei falar inglês." "Não, não, eu falo por você." E eu fui para a Áustria, na Europa, sentei com a família Prince, uma família
muito bem estruturado.